Este e outro assunto, um Embraer 190 ou 190, avião comercial utilizado pela companhia Azerbaijan Airlines, caiu nesta quarta-feira no Cazaquistão. A aeronave, que fazia o trajeto entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da República da Caucasiânia Russa da Chechênia, transportava 67 pessoas, das quais 32 sobreviveram e 38 morreram. O modelo, com capacidade para 114 passageiros, é utilizado pela Força Aérea Brasileira para voos domésticos da Presidência da República. Vamos acionar o nosso especialista em assuntos de aviação, nosso piloto deste programa, piloto de linha aérea, Diogo da Luz. Nos ajuda a entender, porque está todo mundo querendo saber a respeito desta queda de um Embraer, que inclusive é bem utilizado aqui no Brasil. E um ótimo avião, mas esse assunto é muito estranho, Kobayashi. A gente olha, de pouco que se sabe, a gente vê que tudo é muito fora dos padrões, fora dos protocolos. Tem coisa aí que precisa ser muito bem entendida, porque, assim, de apenas olhar, se eu não soubesse um pouco da história e também da história da aviação, o primeiro impulso seria dizer: esse avião estaria sendo pilotado por um amador, por um estreante, por um aprendiz, um manicaca, como se diz na gíria da aviação, é aquele que está começando, que não sabe quase nada. Porque ele fez muitas coisas fora dos protocolos. O comandante pode quebrar protocolos em nome da segurança, mas não parece que ele tenha feito isso pela segurança. Alguma coisa a mais tinha. E de ver que esse avião saiu de Baku, foi até quase o Grozny, que era o lugar que ia pousar, teria desistido do pouso por questões meteorológicas, mas as questões meteorológicas permitiam pouso. Aí ele alterna para o Cazaquistão, em Aktu, 400 e tantos quilômetros de distância, já é uma coisa bastante estranha. E boa parte do sinal de radar ficou perdido nesse período, porque, em parte, como a guerra acontece entre Rússia e Ucrânia, a Rússia muitas vezes degrada os sinais de GPS e as pessoas acabam tendo mais dificuldade de poder seguir o avião. Essa é uma coisa estranha. Depois ele vem voando muito baixo ao se aproximar do pouso, já na sua alternativa no Cazaquistão, faz uns círculos em 8, tipicamente de quem estaria confuso, perdido. Isso não cabe a um piloto bem treinado como ele era, numa condição visual, porque no Cazaquistão o tempo estava ótimo. Eu tenho a fortíssima impressão que a guerra Rússia-Ucrânia vai entrar como um dos fatores contribuintes para esse acidente, não sei em que medida ainda, mas muito provavelmente. O Diogo da Luz, nos perdoe aqui a ignorância em assuntos de aviação, mas é possível que ele tenha dado esses movimentos em 8 por ter perdido completamente os instrumentos, a condição de GPS, por exemplo, e ficar totalmente visual, por exemplo, ele procurando onde pousar? Tem alguma possibilidade disso, por exemplo, de algum equipamento naquela região bloquear isso em um avião remotamente? Poderia ter acontecido na Rússia, e aí sim, quando na Rússia, se ele não tivesse as boas condições no GPS, por exemplo, ele poderia estar sem as condições de fazer o pouso para o instrumento, porque lá o teto estava baixo o suficiente que permitisse o pouso, mas estava mais baixo. Agora, já em Aktu, no Cazaquistão, o tempo estava ótimo, estava quase que céu de brigadeiro. Ele tinha visibilidade, ele, segundo o registro que ficou, ele veio para pousar a primeira vez, arremeteu, vale dizer, a arremetida não é um ato perigoso de forma alguma, o pouso é uma arremetida desnecessária, mas depois a gente fala disso. Ele arremeteu e depois de arremeter, ele tomou atitudes assim anormais, fora das cartas, fora dos padrões. Poderia ser o nome da segurança, mas depois ele vira e vem se alinhando para o pouso na pista de novo, mas a gente vê que ele vem descendo numa descendente muito forte. Quando ele começa a arredondar, que é puxar o nariz para cima para pousar, ele estava a 3 quilômetros da pista. Muito longe. Ele sabia que ele estava longe da pista, porque ele estava vendo o que estava acontecendo, a não ser que tivesse bloqueado o seu para-brisa, coisa que você não consegue nem imaginar o porquê. Então, algo fez com que ele não estivesse numa situação de controle. Por isso que eu digo, parecia que era um amador pilotando um avião, mas não acho que seja isso, não. Acho que esse avião sofreu algum tipo de interferência por causa da guerra. Não tenho ideia qual. E esse tipo de avião, ele tem 2 pilotos também? Um piloto e um copiloto, nesse caso? Que um deveria servir para corrigir o erro do outro. Aí, sim. Explica pra gente. Sim. Todo avião comercial tem 2 pilotos. Sempre que você for voar num avião comercial, mesmo que seja pequenininho, ele vai ter piloto e copiloto, comandante e muitas vezes outro comandante, mas atuando como copiloto. E sempre um está
no comando dos controles e o outro está monitorando o que ele está fazendo e também a navegação. Sempre os dois estão atentos aos sistemas, cada um numa função. O que pilota, pilota, e o que está de lado está monitorando tudo, e eles sempre trabalham em comum acordo. Há muito tempo que acabou aquela coisa de que o comandante manda e o copiloto obedece. Hoje em dia eles trabalham em coesão muito grande. Redundância, né? É mais uma redundância, não é mais um auxiliarzinho. Faz parte da redundância o copiloto, sem dúvida. Ô Diogo, e isso que você fala, por exemplo, ele estava chegando no destino original, que seria para onde eles iriam mesmo. E chegou lá, por alguma questão, ele decidiu que não iria pousar, iria para algum outro lugar na cabeça dele mais seguro. Isso já não é pré-definido? Por exemplo, se eu chegar no destino e lá não for o lugar adequado por questões climáticas ou por qualquer outra questão, já não está pré-definido para onde deve ir? Aqui no Brasil funciona assim, né? Sim, no mundo inteiro funciona assim. Você sempre, inclusive, você tem que ter combustível para ir para o destino previsto, tentar o pouso, arremeter, ir para o alternado que já está definido no plano de voo e ainda sobrar mais 30 ou 45 minutos de voo, dependendo do regulamento. Só que pode até ter sido que ele fez isso, mas é muito difícil imaginar que uma companhia do Azerbaijão decola para a Rússia e use como alternado já planejado o Cazaquistão. Isso não soa bem. A lógica seria, se não tivesse outro, voltar para Baku, que a distância era praticamente a mesma. Então, não vejo sentido nisso aí. Normalmente, os alternados são próximos do local de destino, até porque, se for o caso, as pessoas vão de ônibus. Mas o comandante pode sempre, por razões diversas, trocar de alternado, e aí ele informa os controladores que ele vai alternar para outro lugar por esta ou por aquela razão. E possivelmente foi o que ele fez. A minha impressão é que, por alguma razão, ele quis sair da Rússia. O time aqui tem perguntas, ô Diogo da Luz, para você. Vai lá, Mônica. Diogo, é surpreendente a gente ver um acidente de avião com 32 sobreviventes. Eu achei um número positivo. E aí minha pergunta para você é porque ele estava já em procedimento de pouso, portanto estava muito baixo, ou é porque o Embraer é um avião diferenciado, melhor do que todos os outros? Eu aqui, sendo bem patriota, eu adoro a Embraer. Isso tem alguma importância, alguma relevância, o fato de ser um avião tecnicamente melhor? Só para atualizar a informação, Mônica, a nova informação é de que foram 29 sobreviventes. Inicialmente eram os 32, mas depois essa informação se atualizou para 29 sobreviventes, 38 pessoas morreram. Que ainda é um bom número. Sim. Sim. A Embraer é uma excelente empresa, eu gosto demais dela, sem dúvida, tenho muita confiança na competência deles, mas não é questão de que o avião seja mais seguro para caso de acidentes. Nenhum avião é feito para sofrer acidente, essa que é a realidade. E, felizmente, pouquíssimos sofrem. O negócio é que a forma como ele bateu foi que, como eu disse, ele vinha num procedimento, numa descendente muito forte, e na hora que ele começa a arredondar e alinhar as asas para um pouso, não no aeroporto, um pouso para lá de emergência, já com os 3 baixados ele entra de nariz no chão. E na hora de entrar de nariz, deixou a impressão, pelos vídeos que a gente tem, de que se partiu o nariz, o cockpit, a parte onde estava a tripulação e, eventualmente, mais alguns passageiros. E a primeira parte do charuto se quebrou. Alguns dos passageiros foram lançados para fora do avião e, mesmo assim, alguns sobreviveram. E a parte de trás dele, onde tinha umas 12 fileiras, mais ou menos, se partiu e se separou do avião. Então, todas as chamas e a parte mais intensa do impacto ficou da asa para frente, porque ali que estava o combustível, queimou tudo. E a parte de trás teve um impacto muitíssimo forte, que a velocidade do avião era muito grande, qualquer coisa um pouco além de 200 km por hora, mas mesmo assim eles conseguiram ter a felicidade de não quebrar tanto a parte de trás do charuto. Por isso sobreviveram, principalmente os que estavam atrás. Então aquele ditado de que é melhor sentar mais para trás que tem mais chance de sobreviver em caso de acidente é verdade? Não tem uma estatística que garanta isso. Existe um pouco essa lenda, um pouco essa impressão. Agora, vale lembrar, Mônica, que a gente teve um acidente do avião da Asiana, um Boeing 777, que foi pousar em São Francisco, que ele teve um tail strike, que é pousar batendo a cauda primeiro, um pouquinho antes da pista, até uma série de pequenos erros ali. O que aconteceu? O avião capotou, queimou, foi um estrago geral. Mas, justamente ao quebrar a parte de trás, 2 passageiras foram lançadas para fora e justamente as 2 que estavam mais atrás foram as que vieram a falecer, as únicas. Você veja que não é uma máxima que você possa seguir com certeza. A pergunta agora é do Sérgio Zagarino.
Eu não sei nem se é muito pergunta, é mais uma informação no que tange a questão da geopolítica, porque a região ali do Cazaquistão, ela fica bem na região sul da Rússia, ao lado da Ucrânia. Então nós temos a Ucrânia, que existe conflito, obviamente, ali entre a Ucrânia e a Rússia, e esse avião ele caiu na região do Cazaquistão. Só que ele saiu do Azerbaijão. O Azerbaijão, historicamente, é aliado da Rússia, são aliados militares. E, supostamente, o órgão da agência reguladora russa deu um comunicado dizendo que, calma, gente, esse avião caiu porque ele bateu num pássaro. E aí, o fato dele bater num pássaro obrigou o piloto a realizar um pouso de emergência. É muito extensa a história. E digo isso porque ontem vários drones realizaram ataques na região sul da Rússia. Então, percebam, ataques de drones... Da Rússia ou da Ucrânia? No sul da Rússia, ataques de drones provavelmente ucranianos, no sul da Rússia, e hoje, supostamente, um avião que saía de um aliado russo com destino à Rússia cai numa região muito próxima ao sul da Rússia, que sofreram vários ataques. Algumas fontes internacionais de notícias dizem e especulam que poderia ter ocorrido um abatimento dessa aeronave. E aí talvez o Diogo poderia contribuir com essa informação com base nas imagens que nós temos. Existe a possibilidade, Diogo? Eu acho que existe a possibilidade, sem dúvida. Não sei o que foi, não posso antecipar aqui, mas tudo é muito estranho. Então, por isso que eu digo, tem um componente externo muito mais forte do que pássaros. Se foi um bird strike, como falam, que é um choque com pássaro, me parece que seria mais provável um choque de chumbo com o avião e não de um pássaro. Porque os pássaros, primeiro, não voam tão alto quanto em voo de cruzeiro. Seria mais na aproximação para o pouso. E as atitudes que ele tomaria no caso de um pássaro ter havido colisão com pássaros seriam muito diferentes daquela que eles tiveram. Eles vinham, como eu disse, sinal de GPS degradado, os sinais de radar degradados também, então a gente tem pouca parte do rastreio do avião, mas ele vinha se aproximando do Cazaquistão voando muito baixo. E segundo o que se registrou, de maneira um tanto errática. Pode ser que os levantamentos de radar pela degradação não estivessem precisos, mas que ele estava voando baixo, não tenho dúvida. Então, já vinham outras coisas estranhas acontecendo. Há relatos, por enquanto relatos, de que as máscaras de oxigênio haviam caído. Isso seria mais um sinal do provável eventual ataque contra esse avião que pudesse ter afetado a pressurização, por exemplo. Estranho também, Diogo, seria se a gente começasse a acreditar 100% em informações de agências reguladoras russas, né? Também. Isso seria estranho. Sem dúvida, estranho acreditar. Agora, eu quero deixar bem claro, para quem me acompanha sabe, eu não sou daqueles de ficar abraçando a teoria da conspiração. Muitíssimo ao contrário. Eu não sei o que houve, não estou afirmando que tenha sido, mas fica a impressão de que a guerra Rússia-Ucrânia vai entrar no relatório sobre o que aconteceu com esse avião, não tenho dúvida.